em que Deus faz o seu Filho pecado por nossa causa, e como que vira o rosto de tudo aquilo que Jesus está sofrendo, a ponto de Jesus clamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E essa palavra que nós teremos agora, que é o cume de tudo aquilo que Ele passa por você e por mim lá na cruz. Reverendo Nelson Giacomini. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, verso 46. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Havia trevas sobre toda a terra. Isso não era como o escuro do seu quarto, ou de uma rua onde você está passando e apagam-se as luzes. Era uma escuridão como quem olha da beira de um abismo enorme, escuro, que por mais que você aperte os seus olhos, você olha para dentro e não vê no fundo. Então, na hora nona, após 3 horas de silêncio, esse grito surgiu no meio daquela escuridão espessa: Eli, Eli, lama sabachthani. Sim, há uma luz brilhante no meio daquela escuridão. No centro daquela escuridão impenetrável, lá no centro daquela escuridão, há um corpo suspenso, dilacerado, sangrando, sufocando em seu próprio sangue, no qual a alma está prestes a desmaiar, por causa da terrível escuridão que o cercava. Ali, no momento mais escuro do seu caminho, um caminho pelo qual nós nem sequer podemos cogitar, todas as agruras, toda a dor, todo o descaso, todos os insultos e toda a violência foram jogados contra ele. Jesus já havia pisado o lagar, seu trabalho estava quase terminado, mas ele havia chegado ao ponto culminante da sua angústia. Esse é o doloroso lamento do abismo, da miséria. É incomensurável, é inconcebível. Sua angústia não pode jamais ser medida ou pesada. O peso do pecado que pesava sobre ele naquele momento, Deus o abandonou. A tristeza da alma é mais difícil do que suportar do que a dor do corpo. Um corpo sangrando, até mesmo um espírito ferido, talvez, só talvez, nós pudéssemos imaginar. Mas uma alma consciente da deserção de Deus está além da concepção. É insuportável, é indescritível. Naquele momento, o Pai se afasta dele, e a escuridão que estava ao seu redor o comprime, aperta, espreme seu corpo. A deserção foi real. Embora sobre alguns aspectos o Senhor poderia dizer: o Pai está comigo, no entanto, é solenemente verdade que Deus naquele momento o abandonou. E não foi um momento de falta de fé que o separou do seu Pai. No nosso caso,
a nossa fé vacila. Momentos da nossa caminhada onde nós passamos por dificuldades, vacilamos na nossa fé. E nós temos a tendência de pensar que Deus nos abandonou, apesar de que sabemos que isso não é verdade, que Ele nunca nos abandonou. Mas a fé do nosso Senhor é inabalável. Ele não vacilou em nenhum momento. Veja, Ele diz 2 vezes, meu Deus, um duplo apelo de fé, que parece dizer, mesmo que você me abandone, eu não te abandonarei. A fé então triunfa. Não há sinal de qualquer fraqueza no coração em relação ao Deus vivo. Mas tão forte quanto a sua fé, Jesus sente que Deus retirou a sua amorosa comunhão e ele estremece. Desde a resposta do Pai, lá no jardim do Éden, onde seu suor se transformou em sangue, todas as torturas do seu corpo, Jesus suportou em silêncio. Mas quando se tratou do abandono do seu Pai, o seu grande coração explodiu. E o seu único gemido é sobre seu Deus. Não porque os discípulos o deixaram só, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro o negou, ou por ter sido entregue pelo seu povo aos seus algozes. Eli, Eli, lama sabachthani, o grito de Jesus não diminui de forma nenhuma a sua divindade. Jesus não deixa de ser Deus antes, durante e depois disso. O grito de Jesus não divide a sua natureza humana da sua divina pessoa, ou destrói a Trindade. Também não separa do Espírito Santo. O Filho não tem o conforto do Espírito, mas não perde a santidade do Espírito. E finalmente não o leva a negar a sua missão. Tanto o Pai quanto o Filho sabiam, desde toda a eternidade, que Jesus se tornaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impensável que o Filho de Deus possa questionar o que está acontecendo ali, ou que fique perplexo diante da ausência do seu Pai. Jesus está a expressar a agonia de uma súplica não respondida. Um rugido mencionado no Salmo 22, o rugido de desesperada agonia, mas que ao mesmo tempo está em obediência ao Pai, não em rebelião. É um grito proferido quando a ira não diluída de Deus esmaga a sua alma e quer quebrar o coração dos céus e até do inferno. O grito de Jesus está expressando a agonia de todo o pecado que está sobre ele. Todos os pecados dos eleitos e o inferno que eles merecem pela eternidade estão agora colocados sobre ele. Quando Jesus mais precisa de encorajamento, nenhuma voz clama do céu, nenhum anjo é enviado para o fortalecer, nenhuma voz de alento ressoa aos seus ouvidos. As mulheres que o seguiam estão caladas, os discípulos fugiram, o seu povo o condenou. Sentindo-se rejeitado por todos, a Jesus resta sofrer sozinho, desertado e abandonado em uma completa escuridão. E cada detalhe desse terrível abandono declara o caráter hediondo dos nossos pecados. Eu não creio que há registros no tempo passado, ou presente, ou mesmo na eternidade, que contém uma frase mais cheia de dor, mais cheia de angústia, do que o grito de angústia do nosso Salvador, que em meu nome e em seu nome, e por amor de nós, tudo suportou. Cristo foi feito pecado por nós. Amados de Deus, entre todos os mistérios da salvação, essa pequena palavra, por, ultrapassa tudo. Essa pequena palavra ilumina as nossas trevas e nos une a Jesus Cristo. Cristo estava a agir em nosso favor, em favor do seu povo,
como representante e para o nosso benefício. Jesus como substituto, e a ira de Deus está satisfeita, e Deus pode justificar aqueles que creem no seu Filho. O sofrimento penal de Cristo é, portanto, vicário, e Ele sofreu a nosso favor. Ele não simplesmente partilhou o nosso abandono, Ele nos salvou dele. Cristo sofreu por nós, não conosco. E você está imune da condenação e do anátema de Deus, porque Cristo suportou isso por nós nas trevas exteriores. O Gólgota garantiu a nossa imunidade, não uma mera simpatia. É estupendo o amor de Deus. Nós o entendemos? Certamente que não. Nós merecemos? Certamente que não. Mas assim mesmo, sem compreender e sem merecer, nós o recebemos. Assim, sem compreender, nós também o tomamos para si. E como o apóstolo declara: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus abençoe a todos.